Bom dia, Marcelo. Para quem me conhece sabe que eu gosto de começar no horário. Vamos lá. O pessoal estão chegando aos poucos aqui. Bom dia, Rony. Mais uma vez eu vou gravar, tá? Para depois disponibilizar o link para quem porventura não pôde participar aí dessa videoaula. Ok? Bom dia, Thali. Bom dia, Suyane. Vamos lá, então. São 9h12 já, conforme combinado. Vai ser semana inteira falando aí sobre isso. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu acredito que se fosse presencialmente e houvesse disponibilidade do nosso querido amigo Bezerra, essa aula de hoje ela seria uma roda, né? A gente faria uma roda e faria dela uma grande discussão daquilo que pessoas com experiência como o Bezerra, por exemplo, podem auxiliar aqueles que estão entrando agora no mercado. Então, essa aula, para mim, ela é a mais esperada, porque é o momento de networking, é o momento de conhecer quem sabe, tá? Marcelo, desliga o teu microfone por enquanto. Beleza. Então, eu queria agradecer tua presença, Bezerra, mais uma vez. Desde o início, você se dispôs a estar aqui presente. Eu acho você inteligentíssimo e eu tenho certeza que você vai agregar muito hoje com os alunos. Essa videoaula de hoje ela vai ser com as turmas 9 e 10 do curso de Engenharia de Segurança da Universidade Newton Lins, tá? Sábado que vem eu pretendo fazer uma aula prática, mas dentro desse contexto de teoria e diante de toda a experiência que você tem, principalmente no órgão fiscalizador, a gente queria poder fazer um bate-papo. Eu criei aqui um roteiro com algumas perguntas. Com certeza, ao longo da aula vão surgir muitas dúvidas. E aí, no momento apropriado, eu vou pedir para que os alunos, através do chat ou através do microfone da câmera, possam expressar suas dúvidas e aí você poder dar a sua opinião. Ok? Quiser falar alguma coisa, Bezerra, fica à vontade. Alex, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de certa forma ser útil. Eu acho que o ser humano ele tem que ser útil, né? E uma classe que a gente chama classe de profissional, os profissionais têm que ser unidos, têm que ser integrados. Muitos engenheiros não pensam desse jeito, colega. Às vezes pensa na dualidade, né, na individualidade, aquela coisa toda. Graças a Deus, se eu puder agregar conhecimento a qualquer um que seja, eu não estou tirando de mim, muito pelo contrário, eu ganho. A gente aprende quando a gente está ensinando, aprende, recebe mais quem está, no entanto, dando do que aquele que está recebendo. É uma satisfação estar com todos também presente aí. Espero poder, no entanto, auxiliar no conhecimento, porque o conhecimento você leva para o resto da sua vida toda, em qualquer local, sem consequências, entendeu? E daqui para frente também, se eu puder auxiliar de outra formalidade, tá, Alex? Fica à vontade para perguntar e eu estou ao dispor, pleno dispor, tá bom? Beleza. Beleza, Bezerra, obrigado. Para quem não sabe, o Bezerra ele se formou também na Universidade Newton Lins, né, Bezerra? Lá no curso de Engenharia de Segurança. Então, você, de certa forma, é da casa, né? Conhece nossos desafios. Verdade. E, assim, mais do que ninguém, teria todas as condições de ser um ótimo professor, mas aí, devido ao seu dia a dia, opta por não ser. Seria um ótimo professor. Do pouco que eu convivi com ele, eu sei disso. Então é o seguinte, eu queria começar aqui com um roteiro, e aí, alunos, vocês vão formulando as suas perguntas, vão escrevendo no chat, ok? Mas não deixem de tirar suas dúvidas. Bom, então eu queria citar aqui, primeiramente, algumas legislações para a regularização das edificações. Elas foram retiradas aí do próprio site do Corpo de Bombeiros. Aí eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, existe a Lei 8.812, depois eu vou disponibilizar para vocês esse roteiro, tá, pessoal? Vou colocar lá no Google Sala de Aula. E aí, essa lei ela fala sobre o sistema, institui o sistema de segurança contra incêndio e pânico, ok? E o decreto subsequente de 2004
ela aprova o regulamento, tá, do Sistema de Segurança contra Incêndio. Outra lei é a Lei Estadual 3.862, fica instituída a forma da lei a taxa de utilização de serviços especiais do Corpo de Bombeiro. Então eu quis colocar ela aqui porque o Corpo de Bombeiros ele tem essa autarquia meio que independente, meio não, ela é independente, então ela subsiste através das taxas que ela recolhe, tá? Então ela é um ponto importante também, principalmente na hora de prestar serviço, na hora de você dimensionar um serviço, porque, e aí o Bezerra vai falar melhor do que eu, tá? A portaria normativa número 4, esta portaria normativa tem a finalidade de estabelecer instruções a serem observadas com rigidez quanto ao serviço de fabricação, depósito, aí já é um outro contexto que também está em destaque lá no site do Corpo de Bombeiros, aí para quem já fabrica, né, talvez vocês possam prestar serviço para esse tipo de situação. Então, pessoal, óbvio que não tem como falar sobre tudo isso de uma vez, tá? Então, aqui aos poucos eu vou criar um contexto e logo após o contexto a gente vai fazer algumas perguntas para o Bezerra e a gente vai desenvolvendo a discussão. Bom, então a contextualização número 1 é a seguinte, uma conversa sobre as instruções técnicas. Atualmente, a DAT-CBMAN utiliza as instruções técnicas de 2011, exceção feita da 1, da 9, da 10, da 11, 17 e 42 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, conforme decisões da Comissão Técnica constante nas atas 2 e 1 de 2019. No total, são 44 instruções técnicas para a gente seguir, ok? O pessoal está chegando aqui ainda na aula. Além de algumas serem divididas em partes, tais como a 15 em 8 partes e a 25 em 4 partes. Ou seja, então a gente tem 44 instruções técnicas do Corpo de Bombeiro que a gente segue de São Paulo, tá? Com exceção de algumas aí que houve algumas pequenas modificações do Amazonas. E além de serem 44, algumas são divididas, então há subpartes. Então já começo com a pergunta 1, Bezerra. Eu queria que você falasse um pouco sobre os principais desafios para interpretar e aplicar as instruções técnicas impostas para a obtenção do AVCB no Amazonas, por sua vez copiadas no CBMAN de São Paulo. O que você, na sua opinião, qual é o principal desafio? A gente sabe que no nosso meio de engenharia de segurança, a interpretação ela pode levar a gente por vários caminhos, né? Então, na sua opinião, assim, de você transportar do papel da teoria para a prática, quais são os principais desafios? Bom dia mais uma vez aos que estão chegando aí, né? Alex, a gente parte da intenção, primeiro, da realidade, não só em si da documentação, mas da vida humana, que é o mais importante. Certo. Então é importante que antes de fazer um projeto, você conheça de fato o fogo, compreenda como é que funciona o fogo como um elemento vivo, como você tratar, como você conversar, como você se dá com ele. Porque é a partir daí que todas as normas e todas as leis são direcionadas para com que você tenha tanto equipamentos como formas e pessoas capacitadas para trabalhar. Então, é muito flexível quando você tem um bom conhecimento em vazamento para tratar com o corpo técnico da gestão administrativa, que, no entanto, é o Corpo de Bombeiro, que é um órgão vinculado ao Estado, que é uma secretaria, de certa forma, de Estado, de apoio da Polícia Militar. Depende muito. Aquelas pessoas que vão trabalhar com projeto ou com formação de brigadista ou diversos, ele vai, no entanto, ter funcionário público do outro lado, que, infelizmente, existe alguns funcionários públicos que eles não tratam o poder administrativo da forma administrativa. Eles veem, muitas das vezes, formas de se dar bem, isso é, ganhar uma grana por fora. Isso é muito comum, vocês vão ver, por exemplo, um bombeiro fazendo curso de brigada em algum outro local, né? Coisa que a norma veta. Mas com o meu conhecimento, eu me sinto muito tranquilo para sentar junto com o corpo técnico e discutirmos não só as coisas da realidade. Um exemplo foi alguns prédios que foram construídos na Ponta Negra e que eles não foram colocados sistema de ventilação nas escadas, faltou. E eu conversando no tempo com o comandante,
para a gente formalizar uma nova inspeção sem ter que demolir o prédio para fazer adequação. Então, a lei existe, a lei está lá, mas nem sempre a gente pode fazer exatinho como está a lei, conforme está. Um grande exemplo é o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas tem uma série de restrições lá e a gente busca uma forma adequada de ter os equipamentos que pode combater um sinistro e capacitar as pessoas, não seguindo ao ponto risco. Tem muitos bombeiros que chegam no local, se tiver uma placa, faltando uma placa, eles querem reprovar, coisa que placa não é motivo de reprovação, mas eu digo, qualquer colega que for, no entanto, trabalhar, é muito importante que tenha embasamento para chegar com o fiscal mesmo, lá em uma fiscalização, ou até mesmo o pessoal que faz análise de projeto, para sentar com eles, discutir e chegar num denominador comum. E não puxar a responsabilidade nunca para si de uma coisa mal feita, que pode ter um incêndio, e nesse incêndio podendo, no entanto, ter vítima, e ele vir assumir um fator civil e penalmente por isso. Então, muito cuidado, porque na realidade se mexe com vidas humanas. Tratou sobre segurança do trabalho, é uma das profissões muito importantes e que é o cara chato. Ninguém gosta do engenheiro de segurança do trabalho, o camarada chato, mas é a pessoa que salva a vida e que ajuda as pessoas, tá? Certo, Bezerra. Você tocou num ponto aí bem, bem importante, que é você estar alinhado com o pessoal do outro lado, digamos assim, né? Então, eu já falei aqui em outras aulas que não tem problema nenhum você marcar um horário com o técnico responsável pela análise, você ir e humildemente e tecnicamente perguntar qual é o caminho que deve seguir, se está no caminho certo. Isso tem vários fatores bons, né, primordiais, que aí o técnico vai entender que você está interessado em aprovar aquele projeto, ele vai entender e vai te dar um atalho, sei lá, alguma coisa do tipo, mas tá lá tecnicamente, conhecer as pessoas e, né, todo dia, se for necessário, mas conhecer quem aprova, né, e aí com o tempo essa experiência vem, né, porque pra gente que já lidou um pouquinho com isso, a diferença é essa, né? Você não tem que ter receio, ou vergonha, ou medo, ou qualquer outro tipo de coisa. Para quem está começando agora, os alunos que daqui a pouco vão estar formados, primeiro, conhecer o caminho, conhecer o norte, e por isso que é importante conversas como essa aqui, discussões como essa, mas principalmente conhecer os dois lados, né? Porque já aconteceu, e eu já presenciei isso, Bezerra, de a empresa receber o fiscal como um inimigo, da empresa achar que o cara tá indo lá para te ferrar, e eu já sempre vi do lado contrário. Eu sempre percebi que o cara tá fazendo um favor para mim. Às vezes, tecnicamente, a gente passa para a direção uma situação em que a gente não é ouvido, a gente não é visto. E aí, às vezes, precisa uma fiscalização com uma multa, um auto de infração para poder a gente enxergar, né? Então, é claro, guardadas as devidas proporções, a gente tem que receber muito bem e entender o processo de fiscalização que né, o rito, né, de eles estarem indo lá aplicar a norma. Muitas das vezes a empresa ela realmente não está apta para aquilo, então nosso trabalho sempre vai ser mediar, como você falou. Às vezes há situações como o Teatro Amazonas. Vão demolir o Teatro Amazonas para fazer? Não, mas vão sentar e vão conversar sobre, né? Correto? Exato, Alex. O que tu estás falando é o melhor caminho, ultimamente, que tem se apresentado. O servidor público, que é um funcionário público concursado, é uma pessoa igual a nós, que muitas das vezes tem um salário muito pequeno, muito baixo, trabalham bastante, não são reconhecidos e às vezes não estão tão bem lá do outro lado. Sim, essa questão de você chegar humildemente, procurar ser amigo, procurar conhecer, é a melhor forma de poder chegar no objetivo que se busca. Os dois. Normalmente, nem sempre a pessoa vai para reprovar, mas se ele encontra ali uma barreira, um obstáculo, a pessoa colocando dificuldade, ele já coloca um pé atrás. E se ele puder aplicar qualquer formalidade de não conformidade, ele irá aplicar. E se ele vê que você é uma pessoa que está interessada, está correndo atrás, que está ali, ele não, com certeza que vai, de certa forma, tentar minimizar, auxiliar da melhor forma possível. Com o bombeiro é esse mesmo, o contato, de chegar com eles,
conversar, tratar, porque o que acontece? Quando você faz um projeto, você leva para o analista que está do outro lado não sabe todas as situações. Estava recentemente agora numa das fábricas do distrito, muito grande, por sinal, e eles são normatizados internacional. E eles têm, no entanto, um sistema lá de segurança de seguradoras internacional. E eles têm uma sala específica que é chamada de sala escura. Ninguém pode entrar lá, não pode ter extintor, não pode ter placa de sinalização, não pode ter lâmpada de emergência, não pode nada. E é uma área, essa sala, ela tem 1.112 metros quadrados, o tamanho dessa sala. E essa sala, ela é normatizada por uma lei internacional. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que chegar para o bombeiro, levar a documentação da normatização internacional, que aquilo eu não posso colocar nenhuma placa de sinalização lá dentro, e apresentar que tem que seguir aqueles ritos, porque senão o equipamento que é fabricado deles, todos eles, no entanto, saem com defeitos. Então, essa é uma conversa particular que você tem que levar para o analista, senão ele não vai entender nunca, não vai saber nunca. E aí, o que ele diz? Fora disso, não tem como fazer, não dá para colocar extintor, não dá para colocar nada. Então, o que você faz? Você vai calcular aí a carga de incêndio e deixar nas portas de acesso, que aí tem como você combater. Mas você precisa levar para o bombeiro um conhecimento que ele ainda não tem. Ele não é mágico para lá do outro lado. Por isso que o que tu acabaste de falar, essa proximidade, esse diálogo, essa clareza, é fantástico, é o melhor caminho. Nunca entrar no fight com a pessoa que está do outro lado, de forma nenhuma. Sempre pedir desculpa, sempre estar a par, sempre estar naquele momento ali favorável, tá? Beleza, Bezerra, obrigado. Bom, então eu vou fazer aqui a pergunta 2. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão desenvolvendo aí no chat, tá? Depois eu vou abrir aí um espaço para vocês darem a opinião de vocês, ou enfim. Mas vamos lá. Do seu ponto de vista, quais são as principais instruções técnicas a serem estudadas? Ou seja, aquelas que deverão ser prioridades do profissional, que desejam obter um AVCB. Se possível, comente brevemente algumas delas. Só para contextualizar um pouquinho ainda mais sobre isso, isso vai de encontro com a nova legislação da NR1, né? Então, ela sofreu uma alteração, né? Ela fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Dentro dela, eu vou ter o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. E uma característica que eu tenho observado é que o PGR, ele vai listar, até porque ele é bem simples, né? Eu vou fazer um inventário de riscos e um plano de ação. Só que nessa simplicidade, ela é complexa, porque eu listo os meus riscos e eu vou ter que criar um mecanismo de cruzar as informações A com B para ver qual é a mais prioritária. Isso é importante do meu ponto de vista porque nem sempre a empresa vai dispor de recursos para fazer tudo de uma vez. Não existe essa empresa, né? Salvo guarda aquelas grandes e que tem um sistema de segurança já implantado de muitos anos. Mas a realidade mais comum é que a empresa, para ela investir num projeto de combate a incêndio, talvez ela tire de uma análise ergonômica do trabalho. Não tem como, né? Então você vai ter que priorizar isso. Então, de certa forma, eu queria que você comentasse as principais ITs que você considera, né? Que você acha, essa daqui ela vem primeiro, essa daqui, na minha opinião, ela é uma das mais importantes. Correto. Alex, as IT, as 44 IT, todas elas, de fato, requer o conhecimento profissional. O ideal é que o profissional que quer trabalhar na área vá lá, no entanto, no portal do CBMAN, faça um download de todas as IT, imprima, encaderne, faça um book e guarde aquilo ali. Porque, dependendo da área que ele for atuar, se ele, por exemplo, for fazer um projeto que ela chegue acima de 750 metros quadrados, que ele tem que ter um sistema de hidrante, um sistema de alarme. Aí, para o sistema de hidrante, ele vai ter que conhecer a IT número 22. Então, ali naquele momento que ele está fazendo o projeto dele, tratando do projeto da rede de hidrante, desde o sistema casa de bomba até o recalque, ele vai ter que atuar no raio, vai ter que atuar em cada medida, em cada alocação. Então, lá na IT número 22, ele precisa conhecer. Mas se ele vai precisar, no entanto, fazer o projeto, ele vai precisar conhecer a IT número 11, que são as saídas de emergência. Então, ela está integrada, está ligada, né? Se for uma empresa acima de 2.200 metros quadrados, ele tem que fazer o plano de emergência. Então, ele vai precisar conhecer, no entanto, aí, a IT número 16.
Ele precisa também conhecer e saber de cor que a IT-17, que é a formação de brigadista, é uma coisa que tem que estar na ponta. E quem é que forma brigadista? São os engenheiros de segurança do trabalho. São esses profissionais que formam brigadistas, tá? Então, iluminação de emergência, IT-18, ele precisa, porque ele tem que locar, ele tem que saber qual é o potencial, se é bloco, se é LED, se é de 44 LED, se é de 36 LED. Então, ele precisa, no entanto, conhecer a IT-18. Dependente da alguma área de periculosidade, que é o sistema de detecção de alarme, que é a IT-19, ele também precisa conhecer. Então, de extintor, ele vai ter que locar no projeto dele extintor, que é equipamento essencial e obrigatório para combate a incêndio, no entanto, é a IT-21, então ele precisa conhecer. Então, essas principais IT que eu falei agora, ele tem que estar no ponto para ele. Existem outras que vai tratar com relatividade às subestações, vai trabalhar sobre o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, obrigado para toda a edificação acima de 1.500 metros quadrados de área, mas essas que eu acabei de falar, ele precisa. E o ideal é ele ter esse bookzinho lá. Ele vai mexer, aí ele vai lá, ele não sabe, vai lá no Google, qual é a IT que mexe com isso? Ele vai ler, ele vai dar uma lida, e aí vai começar. E normalmente quem está começando, que nem uma criança, precisa pegar na mão de alguém para caminhar. E não é ruim você entrar em contato com um amigo e falar, poxa, eu preciso fazer aqui o cálculo de pressão e vazão do meu sistema de hidrante, tu sabe como é que faz? Você fala, é assim, assado, frito, cozido. Pedir uma ajuda para caminhar, até depois a pessoa caminhar sozinho. É importante estar com alguém que já sabe, para ele não fazer errado. Ele tem dúvida, vai no bombeiro, aquela situação que a gente falou, senta com o analista, olha, meu amigo, eu fiz desse jeito, e o analista de lá, a maior parte deles, dão até o bisu, olha, não vai por aqui, né? E é assim que anda, daqui a pouco aprendeu a andar, vai embora. Mas esse bookzinho com as 44 IT, eu aconselho, quem vai trabalhar, guarde lá consigo. Esse é o básico, do básico, do básico, as IT. Porque a questão normativa, tanto do decreto quanto da lei em si, você precisa conhecer, porque todas as IT, elas estão embasadas lá. E você, se você for conhecedor disso, você pode falar, meu amigo, mas não é assim porque está aqui. Quantas vezes, tanto o pessoal da fiscalização, quanto o pessoal de análise de projeto, eu já falei para ele, mas não é assim, assado, ele falou, não tinha visto, desculpa aí, né? E se você não sabe, você fica calado e você passa por despercebido, né? Princípio da celeridade é um princípio constitucional, o bombeiro ele tem que ser sério no seu processo, então ele não pode ser lento, tudo mais, não pode ficar aquela coisa, porque o processo do bombeiro, quem vai fazer um projeto pela primeira vez, ou quem vai fazer um as-built, ou quem vai fazer um layout, pelo menos aí um prazo de 3 meses. No mínimo aí um prazo de 3 meses, que eles pedem 45 dias para fazer uma análise. Se tiver alguma coisa que voltar, você já tem aí praticamente um prazo em dobro, tá? Certo, Bezerra, obrigado. Aí, aproveitando já o gancho, eu queria que você comentasse brevemente sobre o projeto simplificado. Você falou da obrigatoriedade, né? Acima de 1.500 metros quadrados. Eu queria que você falasse rapidamente sobre os tipos de projetos, né? E a sua metragem, enfim, cada uma delas. Correto. Os projetos simplificados, eles entraram recente, né, e veio a auxiliar várias instituições, várias empresas, né, que se encontram nessa situação, porque anteriormente era necessário apresentar projeto. Hoje o projeto simplificado, que ele está abaixo dos 750 metros quadrados de área, né, e são edificações de 2 pavimentos, não podendo ter subterrâneo, nem podendo ter mais de 2 pavimentos, não podendo ser posto de gasolina, não ser loja de assis pirotécnico, nem uma área de característica e periculosidade, né, de explosão ou de incêndio brusco. As agências bancárias são várias. Então, elas se encontram dentro do projeto simplificado. O que é um projeto simplificado? Na realidade, é apenas um memorial descritivo que o bombeiro já te dá para você preencher, que você vai preencher quantos metros tem a edificação, e ela quer com que você, através de um órgão da prefeitura, uma BITS, ou qualquer documento da prefeitura, comprove que aquela metragem está correta. E você vai ter o mínimo necessário de material para combate a incêndio ali, que são 2 extintores, 2 lâmpadas de emergência, uma placa ou 2 placas de saída, né, de emergência, são coisas básicas, similar que está lá. Então, essas edificações não saiu dessa daqui por qualquer outra eventualidade, a gente já vai entrar numa outra, né, que é a de
sistema de hidrante, que é de 750 até 1.500 metros quadrados. E aí você vai precisar dos extintores, rede de hidrante, sistema de alarme. A partir de 1.500, você já entra tudo isso e mais o sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Então, são essas metragens que o bombeiro tem, até 750, de 750 a 1.500 e acima de 1.500 metros quadrados, tá? Aí o profissional vai se encontrar, como o espaço é muito pequeno, e sempre quando tem alguém que pergunta, olha, eu preciso fazer uma certidão, e eu faço uma série de perguntas para ele, porque envolve, você tem gerador? Por quê? Porque precisa do laudo de abrangência do grupo gerador. Você tem reserva de diesel, de óleo? Ele falou, tem. Por quê? Porque eu preciso de uma área de contenção de óleo. Então, as perguntas elas vão seguindo de acordo com cada quadro. Então, a pessoa vai entrar no mercado, ele vai começar com conhecimento pequeno. Ele vai aumentando esse conhecimento, que chega um dia que ele está tranquilo para qualquer tipo de edificação. Então, basicamente, são esses 3 tipos de que a gente pode dizer. Abaixo de 750, de 750 até 1.500, de 1.500 acima, tá? Certo, Bezerra. Você tocou agora no assunto que já seria a minha próxima pergunta, né? Porque assim, talvez alguns alunos ainda não tenham a dimensão do que é um processo de ABITS, né? E aí eu sempre contextualizo que o ABITS é o final de tudo, né? Para quem já teve acesso a um parecer, sabe que pede tudo lá. Então, eu queria perguntar de você brevemente qual é o impacto de um AVCB na obtenção de outras licenças, como, por exemplo, o ABITS. Correto. Tem um dos marcos no Brasil, né, que a questão de AVCB começou a fazer uma grande influência, uma grande cobrança do governo, né, por causa dos órgãos internacionais. Inclusive, foi aquele incêndio na Boate Kids, né, dali para frente tem um marco que ela começou a ser mais rigorosa e ser cobrada de fato. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de Manaus, né, ela, para com que você possa construir, ela te pede com que, obrigatoriamente, além do projeto arquitetônico com memorial descritivo, ela exige com que você apresente o projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiro. Após esse documento, claro que dependendo de cada condição, a gente tem uma variedade de outras, são 17 tipos de projeto apresentado para uma ABITS. Mas depois de construir, ela exige para liberar o ABITS, ela exige com que tenha sido executado o projeto de prevenção e combate a incêndio e se tenha o AVCB. O bombeiro tem que ter emitido o AVCB. Então, o bombeiro só emite o AVCB, que é a terceira parte. A primeira parte, você faz o projeto. A segunda parte, você executa o projeto. E a última parte é a fiscalização, que vai lá para verificar se o pessoal tão formado adequadamente tem conhecimento e também se todos os equipamentos se encontram e a edificação se encontra fidedigna como projeto. Se o bombeiro chega lá e tiver uma porta abrindo no sentido ao contrário, é um motivo forte para ele reprovar. Então, com esse AVCB, aí a prefeitura, no entanto, ela dá ABITS. E hoje, pela seriedade, pela integração dos órgãos, a Secretaria de Meio Ambiente também está cobrando, né? Várias outras secretarias elas estão se integrando, então está sendo praticamente obrigatório, porque a lei determina com que todas as edificações, com exceção das edificações unifamiliar, a multifamiliar, que são os condomínios, obrigatório, as indústrias, obrigatório, o comércio, obrigatório, enfim, todo tipo de comércio. E uma coisa legal é que nós temos a lei da Zona Franca de Manaus, que é uma exceção do princípio da territorialidade que está na Constituição. Então, ele fala que todo mundo tem que ser tratado de forma igual, só que tem uma exceção. As leis, ela abre um espaço para que determinadas entidades sejam tratadas de forma especial. E isso veio para, no entanto, o Amazonas, para desenvolver o Amazonas, e as pessoas vierem para cá, foi criada uma lei da Zona Franca de Manaus. E através da lei da Zona Franca de Manaus, essas empresas que vêm para cá, elas têm um incentivo fiscal muito forte. E para ela ter esses incentivos fiscais muito fortes, para você ter ideia, tem algumas empresas que ela tem em torno de 50 milhões por mês só de incentivo. Então, para você ter uma ideia, para elas terem esse incentivo, elas têm que estar com documentação tudo em dia. E uma delas é o AVCB. Então, para você ter uma ideia, lá o Distrito Industrial, para as fábricas estarem atuantes, receber esse incentivo, eles têm que ter AVCB, tem que ter o alvará, tem que ter toda a normatização, as certificações dele.
Então, ele entra aí também a importância deles, porque que eles buscam tanto, as indústrias buscam, entendeu? Outros buscam por causa da fiscalização mesmo, né? A fiscalização vai lá e atua, que é uma cobrança, é um dos trabalhos do bombeiro, fiscaliza, né? Olha, se você não tiver, a gente vai te atuar, vai te multar e, por último, pode vir até fechar. Mas o ABITS é isso. Hoje, por exemplo, para você ter o ABITS, obrigatoriamente, esse projeto tem que estar fidedigno. Certo, Bezerra? A gente terminou nesse momento o contexto 1, e aí eu já queria abrir aqui, vieram algumas perguntas pelo chat que eu vou ler para você. Professor, o senhor poderia pedir para o engenheiro Bezerra explanar sobre como deve ser realizado o procedimento de entrega, tramitação e aprovação de um projeto de corpo de bombeiros, no corpo de bombeiros? Então, Bezerra, eu percebo assim que o pessoal ele é muito sedento de saber como é que funciona essa tramitação, né? Você já falou muito bem que nicho não falta, né? Se a gente pegar só a Zona Franca de Manaus, aí tem inúmeras, milhares de empresas que a gente tem que adequar, né? Então eu percebo que o pessoal ele quer muito saber como é que funciona do começo, meio e fim essa tramitação para que eles possam vender serviço. Pelo menos é o que eu imagino. Bezerra, o microfone. Correto. Alex, eu vou partir de um modelo. O modelo que a pessoa não tem nada, quer fazer do zero. Então, normalmente, você, Alex, vai entrar em contato, alguém indica essa pessoa para você, e você vai indicar para ele, olha, são 3 etapas. Primeira etapa é o projeto. Segunda etapa é execução. E a última etapa é receber o AVCB. Então, primeira etapa, como é que funciona? Tu vai perguntar do teu cliente se ele tem todos os projetos, né, arquitetônico. Aí, se ele disser tem, você vai pedir dele em DWG, que é para você fazer os projetos em cima desse. Aí, se ele falar não tem, então você vai ter que ir lá em loco e fazer o as-built. Tem que fazer o levantamento de todo o projeto, transformar em projeto arquitetônico, planta baixa, planta de elevação, planta de situação, corte A, corte B, elevação frontal, elevação lateral e cobertura memorial descritivo. A partir daí, dependendo, você vai fazer o PCI, que é o projeto contra incêndio, né? Dependente do tamanho e dependente da situação, vai ter projeto de GLP, vai ter projeto de gases, vai ter projeto de SPDA, depende do tamanho. E aí, uma vez você fez todos os projetos, você vai preencher o memorial descritivo padrão do Corpo de Bombeiro, vai ser gerado uma taxa pela metragem quadrada, o bombeiro você vai mandar por e-mail, na realidade é tudo feito online, o bombeiro vai gerar a taxa, você vai pagar a taxa, você vai com todos os projetos, a RT assinada lá direitinho, os projetos assinados pelo teu cliente, memorial descritivo, memorial de pressão, vazão, cálculo de pressão, vazão, todas as documentações. Isso lá, quando você vai ver, eles te pedem item por item, é muito simples. Você dá a entrada no bombeiro. Lá na entrada no protocolo, ele vai verificar se todos os documentos estão ok. Memorial descritivo, correto, os projetos, todas as pranchas correto lá, memorial de cálculo, pressão e vazão, vai verificar, verificou, beleza, ele vai protocolar e te dá um documento com uma senha que você tem acesso para ficar monitorando como é que ele está o andamento dele. E com isso ele vai para o analista. O analista tem 45 dias. Ele se debruça numa mesa, né, com escalímetro e vai verificar todas as escalas, vai verificar se, vamos colocar, se a tua mangueira atende o raio de 30 metros, vai verificar se teu extintor, ele atende o raio de 15 metros, ele vai verificar se o teu cálculo que tu tem de dimensionamento de carga de incêndio está adequado, ele vai verificar tudo aquilo que a norma determina. Se tiver tudo legal, ele vai aprovar, uma vez aprovado, e vai lá para o sistema aprovado. Eles carimbam, o comandante assina e o teu projeto está aprovado. Não está, ele vai escrever no documento lá o que ele não está. Olha, falta o corrimão, ele vai dizer o que não está. Você, como profissional, pega essa vez de novo, você vai arrumar e vai mandar. Se a segunda vez for reprovado, você vai pagar de novo a taxa do bombeiro. Essa taxa do bombeiro, ela é calculada por metro quadrado. Então, ela é sempre calculada por metro quadrado. Porque a taxa do bombeiro, tu tem duas hoje, né? Uma é do profissional e a outra é da edificação. Que a do profissional é chamada como taxa para você, no entanto, se credenciar lá. Então, tem uns requisitos para você preencher a tua documentação para fazer o teu credenciamento, porque no bombeiro só trabalha quem é credenciado. E você precisa lá pagar uma taxa hoje
se não me engano, está de R$ 380. Todo ano você tem que renovar. Além de você ter o CREA, além de você pagar a tua anuidade para o CREA, você precisa pagar uma bitributação que é para o governo. Imagina um advogado que ele não pode exercer a sua função porque ele não pagou uma taxa. Então, ainda o CREA precisa, através do corpo dele, trabalhar, porque na realidade existe aí uma infração de lei constitucional. Daqui a pouco todos os órgãos vão cobrar do engenheiro para ele trabalhar, ele não consegue mais nem respirar. Vem cá, eu posso trabalhar ou não posso? Porque se você não for credenciado no bombeiro, então você... E lá no teu credenciamento vai dizendo assim, você quer se credenciar para quê? Eu quero fazer projeto. Eu quero fazer manutenção. Eu quero fazer formação de brigadista. Então, lá no teu, ele vem dizendo toda a documentação, o que você é. E aí você só pode o que está lá no teu credenciamento. Então, o teu credenciamento vai junto com esse processo. Teu projeto está aprovado? Legal. Então, o que você vai fazer? Apresentar para o teu cliente. Olha, doutor, está aqui o meu projeto. E você vai receber a sua forma conforme você fez seu contrato com ele. Você apresenta para ele, ele tem o projeto, você dispensa para ele em formato digital, em DWG, em PDF, através de um CD, porque é dele, não é teu, e você apresenta a pasta, que são 2 pastas, entrega uma pasta, fica para o teu cliente carimbado. Com essa pasta, ele pode contratar uma empresa, ou a tua empresa, para poder executar. Ele vai fazer uma cotação de mercado e vai executar. Quando executar, aí ele vai simplesmente pagar uma outra taxa, que é a taxa de vistoria do bombeiro. E o bombeiro vai lá em loco, já com toda a documentação aprovada, o projeto aprovado, a formação de brigadista ok lá, ele vai até em loco lá, verificou, tá legal, 3, 5 dias depois, o AVCB está lá. Daqui a 2 anos, precisa renovar o AVCB. Aí, para renovação de AVCB, você profissional, que quer ganhar dinheiro de novo, vai lá de novo. E agora, o que eu faço? Agora, para renovar, você vai ter que fazer o laudo de SPDA, o relatório de hidrante, o relatório de alarme, nota fiscal da recarga dos extintores, né, e formação de brigadista. Onde entra o engenheiro de segurança do trabalho? Formação de brigadista, relatório de hidrante, relatório de alarme. O relatório de hidrante e de alarme só vai para o bombeiro ART. O relatório que você faz fica para a empresa para ele fazer o plano de ação dele. Se tiver alguma coisa não conforme, você vai dizer que não está conforme a IT número tal, a lei número tal, e aí tu vai especificar o que está acontecendo. E aí ele vai trocar ou substituir com o corpo dele interno ou externo. Tá? Beleza, Bezerra. Eu queria comentar brevemente aqui, você falou, você é um prestador de serviço que já atua no mercado há muitos anos, e é uma coisa que eu tenho me deparado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você, e você fez exatamente isso. Você nos deu uma parte com os projetos, você nos deu o CD com o DWG, que é a extensão do AutoCAD. Você nos deu todo o aparato, e isso é um diferencial aí para quem está ouvindo, quem está vendo, prestar serviço. Por quê? O que acontece? Essa semana mesmo eu prestando serviço para uma empresa, enfim, saiu um administrador, entrou outro, e aí fica todo aquele trabalho de investigação, porque geralmente as empresas não fazem isso. Elas querem que a contratante fique na mão dela, né? E aí para ficar depois, talvez até subsidiando um novo serviço, né? Mas esse é um diferencial muito grande. Isso que você falou é de uma acessibilidade de mercado muito grande. O projeto não é seu, é da empresa. A empresa contratou você para prestar um serviço e aquele projeto é dela. Você apenas elaborou e recebeu, né, por isso. Tá? Então é só para brevemente comentar, para que vocês, como prestadores de serviços ou tomadores de serviços, possam se atentar a isso. Como prestadores, vocês fazem esse diferencial. Como tomadores de serviço, você vai fazer para a gente esse projeto, então eu quero ele em DWG, eu quero ele em PDF, eu quero em mídias, o máximo de backup possível para que eu crie um histórico da minha empresa em que esse ano em que eu estou aqui, eu fiz esse projeto e ele foi para submissão, e se foi aprovado ou não, criar uma pasta de um histórico que fica, né, daqui a pouco você pode não estar na empresa, mas o seu legado lá ficou, ok? Eu tenho uma outra pergunta aqui, Bezerra, do Tali, com relação à normatização internacional, quais são os parâmetros aplicados ao nosso país, pelo menos os principais? Existe, Bezerra, uma lei internacional em que, concomitantemente aí ao Corpo de Bombeiros, ela tem que ser observada?
Alex, as leis internacionais elas são mais rigorosas do que as leis brasileiras. Hoje, por exemplo, no Brasil, a grande parte dos estados brasileiros segue aí as ITs de São Paulo, uma grande parte. E, em alguns outros estados, eles, no entanto, fugiram um pouco da particularidade por causa da sua regionalização. Mas hoje, tudo o que é se executado, ele está dentro da IT. Nós, como engenheiro, para executar uma série de situações, só a IT ela não é o suficiente para a gente. Nós temos várias normas, né? Normas que elas estão lá pela ABNT e que elas nos dão maior conhecimento, maior especificidade. Isso vai ser, se você for encontrar lá na área de SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, você vai encontrar, na realidade, uma NBR com 4 partes separadas, com 200 e poucas páginas. Então, lá ela vai te detalhar completamente. Então, o que é comum você pegar as normas brasileiras, não as normas internacionais. Quem está buscando normatização internacional são as empresas que elas são multinacionais, várias empresas, a Nissan, a Honda, várias as multinacionais, porque elas são normatizadas internacionalmente, porque ela tem esse viés internacional. Mas as empresas brasileiras que estão aqui, que não precisam de normatização internacional, elas buscam as leis estaduais e as leis federais. E logo no começo, tu foi muito, vamos colocar coeso como base, um decreto-lei, foi criada uma lei. E aí, a lei, quando ela é criada, que é uma lei supra, né, ela não vem trazendo detalhe. E o governo, no entanto, do Amazonas, que a gente está falando aqui, ele criou, no entanto, um decreto. Ele fez um decreto detalhando sobre essa lei. O que é isso? O que então lá, se tu for pegar no decreto, tu vai verificar, né, que ele detalha tudo sobre prevenção e combate a incêndio. A IT, quando tu pegar ela, tu vai ver que ela não tem muito detalhe. E quando tu pega, no entanto, a NBR, ela já detalha muito mais para você. Você vai ver lá, questão de escada. Tu vai pegar uma NBR que ela vai te dizer que as escadas brasileiras tem lá de espelho 18 e, no entanto, de base 28 ou 29 no máximo. Lá nos Estados Unidos, na realidade, a base é 21. A gente vai aplicar a norma internacional aqui? Claro que não, é diferente. Então, dependendo, algumas fábricas que eu ando, eles têm, mas por causa do sistema deles, que é diferente. Certo, Bezerra. Tem a pergunta do Marcelo aqui sobre os bombeiros civis. Quem tem proficiência para administrar e qualificar um bombeiro civil? Oi, Marcelo. O engenheiro de segurança do trabalho, dentro do sistema de prevenção e combate a incêndio, ele é a pessoa que tem o maior legado, a maior responsabilidade, a maior titularidade e o maior respeito. O engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então, normalmente, quem forma o bombeiro civil é um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Não é uma outra pessoa, não. O bombeiro civil, sempre os cursos que são realizados no Brasil, são engenheiros de segurança do trabalho que já tem uma carga horária de treinamento e capacitação para isso, tá? Porque você, uma vez desenvolveu como engenheiro de segurança do trabalho, você vai fazer vários outros cursos que vai te dar cabidal de conhecimentos e conhecimento. Você fica com tanto conhecimento que você é capaz de participar de edição de norma. Certo, Bezerra. Vamos lá. Tem muita pergunta aqui, cara. Se o book de IT é a base do engenheiro de segurança, o que representaria a estrutura? Então, Bezerra, eu percebo que existe ainda muita dúvida em relação a você aplicar dentro de... Você falou do S-Built, por exemplo, né? E a S-Built, para quem é arquiteto, tem mais familiaridade, mas como está aquela edificação e como você vai adequar essa edificação fazendo uma relação com a norma, né? Eu queria que você comentasse brevemente sobre isso. Bezerra, o microfone, Bezerra. Microfone, perdão. Microfone. Oi, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Alex. Você está falando a respeito do As-Built, está falando a respeito do projeto para poder ser mais direto e objetivo. Certo, eu vou até colocar assim, ó, ele comentou aqui melhor. Digo assim, para desenvolver um projeto, seja de qual for a mensura dele, quais... Teu fone está desligado, Alex. Perdão, vamos lá. Ele aqui desenvolveu melhor, o aluno. Para desenvolver um projeto, seja de qual for a mensura dele, quais seriam os principais conhecimentos aplicados ao mercado, além do conhecimento do book de IT que você comentou, né? E das normas reguladoras, o que seriam necessários?
o que eu percebo, Bezerra, que... Pode falar. Correto. Não, eu entendi a pergunta então. Vamos lá. Uma das coisas que envolve é o conhecimento de projeto mesmo, projeto arquitetônico, que é o projeto de AutoCAD. E o outro, quando o profissional quer ser mais célere, mais rápido, mais eficiente, existe hoje alguns software, o Proelétrico, o Prohidráulico. O Prohidráulico, você faz o projeto do sistema de hidrante, que ele já te dá o isométrico, ele te dá a quantitativa de todo o material e ele te dá ainda o memorial de cálculo e vazão. Ele te dá muita coisa quando você compra esse software e aprende e desenvolve. Como é que eu faço esse curso? O próprio fabricante, seja ele da Proelétrico, da Prohidráulica, ele já faz isso. Mas um conhecimento que eu digo que a pessoa precisa ter se ela for mexer com um projeto, ela precisa conhecer AutoCAD bem para poder mexer. Eu não sei, busca parceria. Contrata um arquiteto, contrata um engenheiro que saiba, busca parceria. Ninguém vive sozinho, é importante parceria em todos os momentos. Se você for, no entanto, trabalhar na parte técnica, você não vai ganhar muito dinheiro. Se você for trabalhar na parte gestora, parte administrativa, corre o risco de você ganhar mais. Se você for trabalhar na parte gestora, você não vai ficar com a mão na massa lá direto, trabalhando, produzindo. Você vai ter várias pessoas que vão estar contigo produzindo. Você vai ter só o cuidado dessas coisas, quando saírem, passar por você com um fidedigno, né? Então, eu, por exemplo, eu sei fazer o projeto arquitetônico, sei fazer o levantamento de projetos, sei fazer o as-built, sei fazer, no entanto, tudo isso. Mas eu não perco o meu tempo fazendo, porque senão eu não faria mais nada. Então, na nossa empresa, a gente tem arquitetos que trabalham conosco, tem engenheiros, eletricistas que trabalham conosco. Então, a gente tem uma variedade profissional que a gente integra. Se você for em São Paulo, chegar num prédio de 20 andares que trabalha só com projeto, você vai verificar que cada um está lá, um está fazendo um projeto de SPDA, o outro está fazendo um projeto de hidrante, o outro está fazendo o as-built, o outro está fazendo um layout. E aí tem uma produção em massa, que seria, no entanto, uma esteira para montar moto. E assim que trabalha. Mas eu vou começar, não tenho dinheiro, não conheço ninguém, vou começar sozinho. Beleza. No mínimo, conheça o AutoCAD, saiba manusear e conheça de projetos, saiba fazer projeto. Daí, o resto é você ter como é que faz os projetos, por exemplo, de hidrante. Como é que eu faço? Simples e fácil. Como eu falei anteriormente, pega alguém que sabe, que já faz, e procura o bizu e vai tocando. Pega na mão de alguém, uma criança, quando começa, está sempre segurando na mão de alguém, um guia. Eu, por exemplo, já ajudei muita gente e ajudo. Eu não me nego de ajudar, desde que eu possa ajudar a pessoa a caminhar. A melhor coisa que a gente faz é ajudando os outros a crescerem. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Então, eu falo, tá com dúvida? Não tem problema, pergunta. Sabe o que é fácil? Tudo que a gente sabe é fácil. Sabe o que é difícil? Tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Tá? Ok, Bezerra. Só mais uma pergunta, depois, para a gente continuar o nosso roteiro aqui. A Brenda perguntou: para centro comercial é necessário a BITS para o AVCB? Aí você já explanou, né? Você falou, né, que toda edificação, ela, ou por fiscalização, ou por documentação, ela precisa disso. Então, eu vou para o contexto 2 aqui, tá, do roteiro, que é o seguinte. É sabido que os dois principais meios de extinção do fogo... Só um momento. É sabido que os dois principais meios de extinção do fogo que uma empresa pode utilizar são os extintores e os hidrantes. A IT que trata dos extintores é o 21 e do hidrante 22. No curso, aprende-se as principais características destes e as ITs dão definições necessárias para ter um ambiente aprovado, né? A pergunta: uma das principais dúvidas dos alunos é sobre as distribuições dos hidrantes e extintores dentro da empresa. Você poderia nos falar como é feita essa distribuição ou dimensionamento? Com certeza. Alex, como falei anteriormente, quando o profissional que estiver lá, que ele pegar a IT número 22, que trata sobre hidrantes, ele vai, no entanto, entender. Logo que você entra em qualquer local que você vai entrar numa edificação, se tiver um incêndio, um sinistro, você vai precisar combater ele. A norma diz que o teu primeiro hidrante, ele tem que estar antes de 5 metros. O espaço máximo é 5 metros, não pode passar de 5 metros da entrada. Porque se você tem um sinistro, se for um elemento tipo para água, você teria que pegar o teu hidrante para você começar combatendo na sequência. E aí o resto diz o seguinte, que você tem que formar um raio onde tua mangueira de 30 metros ela consiga alcançar lá.
Aí tu tem uma área que tu tem uma entrada e vai para uma outra sala, e aí tu tem que pegar no teu projeto e ir rodando a tua mangueira para ver se ela atende esses 30 metros. Atendeu esses 30 metros, e aí você tem que colocar um outro hidrante. Eu subi, agora estou num outro pavimento pela uma escada, onde é que eu coloco o meu hidrante? No máximo 5 metros, do teu patamar da tua escada. Então, os hidrantes, eles são alocados dessa maneira, tá? Um raio de cobertura. Com relação dos extintores, se tu for pegar o extintor normal, tu vai colocar 15 metros. Só que, veja bem, você está trabalhando sobre uma indústria de materiais de artifício pirotécnico. Ou você está trabalhando com uma indústria que ela tem grande material calorífico tipo, vamos colocar tipo 2, uma hipótese. Você vai pegar e você vai fazer o cálculo de dimensionamento de carga de incêndio. Existe uma forma, existe uma planilha para você fazer essa carga. Quando você descobre essa tua carga, você vai calcular qual é a quantidade de material que você vai ser necessário para você combater. E aí você vai deixar, eu vou colocar um extintor lá de 6 litros. Não vai. Você vai calcular para verificar. Às vezes tem 2, 3, 4 de rodinha que fica lá de 20 quilos. Então, ele é feito desse jeito, mas os extintores de forma mais esparsos, assim, de 15 em 15 metros. Bezerra, mas eu tenho aqui meu hidrante aqui e o meu material tudo aqui é tipo A. Eu preciso colocar extintor? Depende. Tu tem fio elétrico na tua edificação? Tem. Então, ideal é você ter... Hoje, todo mundo está remando para o ABC. ABC apaga as 3 extinções, né? Só que no Brasil começou a funcionar uma coisa muito legal, que está começando a rodar muito rápido para Manaus está chegando, que são os silos. O que é os silos? O silo, normalmente, você coloca tubulação é de 3/4, né, de 25 milímetros, e você distribui em forma de Springer. Como é que ele funciona? Ele funciona com pó ABC numa central, que são os silos. Se tu tiver incêndio numa coisa, ele dispara, apaga tudo. Você não tem que ter nem brigadista mais lá, porque ele por si só. E a questão do silo, ele é muito melhor do que os Springer, porque os Springer, ele molha o equipamento. Ele danifica, se for computador, danifica tudo. Então, essa nova, que já nos Estados Unidos já funciona há algum tempo, ele está chegando no Brasil, em São Paulo, tem muitos projetos disso. Em Manaus, a gente tem aqui, eu acho que uns 8 projetos que a gente fez até agora, mas é muito melhor quando o cliente tem recurso, é muito melhor para ele. E aí a tua brigada vai lá para baixo, tu não tem que fazer aquele cálculo todo de brigada que precisava necessariamente, você vai ter para pânico, não para combater diretamente o incêndio. Beleza, Bezerra, obrigado. Outra pergunta, em que situação é obrigatório o uso de hidrantes no estabelecimento? Ou o projeto de combate a incêndio pode ser feito apenas por extintores? E aí você acabou de responder, né? Exato, né? Então a gente tinha falando lá que ele tem a questão da normatização deles lá, e nós falamos no começo também, Alex, que existe a flexibilidade, né? Por exemplo, Teatro Amazonas, imagina aquela tinta, aquelas paredes, você ligar um hidrante, acabou. Então você lá é um material específico, né? Ali o certo é o silo. Colocou ali, acabou, você está protegido, a lei cobre a lei, então existe essa flexibilidade. Mas nós falamos também lá que os hidrantes, eles entram a partir de 750 metros quadrados de área. Aí entra a rede, o sistema de hidrante, que vem desde da questão da bomba jockey, né, do reservatório, dos hidrantes e até o recalque. Certo. Beleza, esse aqui foi o contexto 2. E antes de entrar no 3, eu queria só ler mais uma pergunta aqui da Mineia. Ela pergunta, em uma empresa o hidrante não esteja funcionando, informa ao gestor, ele não dá importância. De quem é a responsabilidade? Eu queria que você comentasse aí sobre essa situação. Infelizmente, essa é uma realidade, né, que acontece, das pessoas não darem determinada importância, mas o que acontece? Vamos pensar que lá tenha um sinistro, né, e que de repente uma pessoa foi óbito. Quem vai responder civilmente, penalmente, é o gestor. Ele responde. Só que muitas das vezes ele não leva com seriedade porque ele não sabe o que vai de fato acontecer com ele. Mas no momento que a gente explica para ele que ele tem responsabilidade civil e penal, que ele vai responder, ele pode, no entanto, ser preso por isso, ele começa a levar mais sério as coisas. Tá? Mas a responsabilidade,
é da gestão. A responsabilidade é do proprietário, da pessoa que está sobre a guarda da situação. Nesse caso aí, é o gestor. E se ele não está levando a sério, é melhor ele começar a saber o que vai acontecer futuramente com ele, né? Exato. Exatamente. Eu vou abrir agora, Bezerra, para um dos alunos aqui fazer uma pergunta aqui, ok? Pode falar, Rony. Olá, bom dia, Bezerra. Tudo bem, gente? Tá me ouvindo? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, por favor. Fique à vontade, tá? Primeiramente, quero agradecer aí pela turma aí, em nome da turma, a sua presença hoje aqui, que essa experiência para a gente é fundamental para quem está entrando no ramo, né? A minha questão eu fiz uma pergunta aqui para saber assim, quais são as maiores dificuldades encontradas para quem está nesse ramo de projeto de AVCB, né? Deu para entender um pouco no começo, você falou um pouco, mas as maiores dificuldades, pelo que eu vi, algumas encontradas no corpo de bombeiro e você tem que ter aquele jogo de cintura, né? A outra dúvida é qual é a base que eu utilizo para fazer um tipo de cobrança. Por exemplo, o projeto em si, arquitetônico, é um valor, provavelmente. O desenvolvimento do projeto no local deve ser outro valor. Essa é a minha dúvida, justamente na implantação do projeto ali. Quanto eu devo cobrar por esse trabalho, entendeu? Sendo um profissional. Eu ainda não tenho uma base, eu não consigo ver assim um norte que eu consiga fazer essa cobrança, né? E as outras coisas ficou mais clara. E em relação àquela taxa que você falou ainda agora, eu queria saber se existe já alguma coisa, o CREA já está tomando algum tipo de atitude para a gente correr atrás e revogar essas taxas, porque eu acredito igual você que se eu sou um engenheiro de segurança do trabalho, eu sou mais do que capacitado para desenvolver um projeto. Essas são minhas perguntas. Então vamos lá, vamos tentar verificar aqui a questão primeiro da inconstitucionalidade da lei, que é, no entanto, a cobrança indevida, e essa cobrança, ela está no decreto-lei, tá? Ela seria, entre aspas, o bombeiro, ele cobra porque está na lei, mas essa lei, no entanto, ela pode perder a validade dela, a eficiência, a eficácia dela, mediante o órgão de classe representar junto ao STF, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião, né, da nossa lei máxima, que é a CF de 88. E essa cobrança da taxa indevida, ela fere a Constituição, tá? Ela tem uma prerrogativa lá. Quem deveria cobrar seria o CREA, mas até hoje parece que está unânime, né? Eu ainda nem fui lá porque eu tenho determinados conhecimentos jurídicos também, mas também não tive por lá, tá? A tua outra primeira pergunta, como é que eu faço para cobrar? Meu Deus do céu! Olha, mas isso aí, Rony, eu acho que uma grama muito grande dos profissionais quando estão se formando, eles não sabem como é que eu faço para cobrar, qual é o meu salário do engenheiro, qual é o meu salário disso, qual é o meu salário daquilo. O profissional, quando ele vai trabalhar como funcionário, já existe um salário determinado pela classe, né? O CONFER já determina isso, a quantitativa de horas, né, salário. Agora, você vai prestar um serviço. Existe o governo federal, existe o governo estadual. Então, o governo do estado, ele disponibiliza, né, no site da Secretaria de Obra a cobrança para cada tipo de serviço. E se eu quiser fazer um projeto arquitetônico, tá lá, valor do metro quadrado do projeto arquitetônico. E se eu quiser fazer um projeto de SPDA, tá lá o valor do metro quadrado de projeto de SPDA. E se eu quiser fazer um projeto de prevenção e combate, para todos os projetos tem lá. Eu quero trabalhar lá na fiscalização, tá lá o valor do quanto. Eu quero o meu pedreiro, tá lá o teu pedreiro. Então é uma tabela que tem lá. E o outro é da Caixa Econômica Federal, que também tem um valor. Mas olha, Rony, uma coisa bacana é tu fazer o seguinte, ó. Você faz o teu plano também, porque você vai entrar no nicho, você vai brigar com os caras lá que estão colocando preço. Como eu te falei, imagina você com uma indústria de 80 pessoas trabalhando, cada um produzindo ferozmente, e o outro que vai trabalhar sozinho. Você que trabalha com muita gente, que você, né, tirou o filé, o contrafilé, a carne, separou tudinho, você vai produzir muito mais. Então tem condição de você cobrar mais barato. A indústria que fabrica camiseta, milhões de camisetas, tem como vender uma camiseta mais barata do que aquele que vai fabricar sozinho a camiseta.
Então, por isso que eu falei, a união é muito importante, tá? Agora, um dos cálculos, como é que você faz lá? Bom, se você vai até lá, você vai fazer um levantamento de projeto, é um serviço. Quanto tempo eu vou demorar lá? Bom, eu vou demorar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quantas pessoas vão comigo? Eu vou gastar alimentação, eu vou gastar transporte, eu vou gastar gasolina, eu vou gastar depreciação do carro. Você tem uma mega... Bom, eu vou emitir nota fiscal para ele, eu vou pagar imposto, eu vou pagar isso. Tira todas as suas despesas. Aí tu vai colocar lá quanto eu quero ganhar. E tu vai ter uma média dos teus valores. Isso a gente já tem valor de cálculo também de mercado normal, tá? Esse é o teu primeiro trabalho, lá faz o as-build. Aí tu vai levantar para cá e tu vai fazer o arquitetônico, que é um outro projeto. Já é um outro valor para o arquitetônico, porque o arquitetônico tem os cortes, tem as elevações, tem a cobertura, tem a fachada. Aí tu vai ter o teu projeto contra incêndio. É o teu terceiro já, projeto contra incêndio. Então é um outro valor. Aí tu vai ter o teu projeto de SPDA, outro valor. Aí tu vai ter o teu projeto de GLP, gás liquefeito de petróleo, porque lá também tem gás. Aí tu vai ter outro valor. Cada serviço que você for fazendo, então tu vai colocar o teu valor. Pô, Bezerra, a empresa, ela já tem a VCB, me ligaram e querem renovar, o que eu faço? Bom, tu vai ter lá a fazer os laudos e as relações. Então, um valor para o laudo de SPDA, um valor para o relatório de hidrante, um valor para o relatório de alarme. A brigada, quantas pessoas? Um valor para a formação de cada brigadista. Ah, só é uma pessoa. Bom, aí fica difícil. Porque você ir lá para cobrar um valor de uma pessoa, né? E é flexível tudo isso, mas uma das coisas melhor que você pode fazer, Rony, um conselho de amigo. Não importa quem seja o teu cliente, seja chato, seja certo, seja errado, mas esse cara é muito importante para ti. Se você puder auxiliar ele num tempo difícil, auxilia. Se você puder ser presente, transparente, claro, esse cara é muito importante. Ele pode ser o cara mais errado, ele pode ter te traído, não importa. Ele não tem pecado. Esse cara é o que você precisa dele, entendeu? Então é muito importante. Se ele disser, olha, eu vou fazer com o fulano que é mais barato, se você não tiver condição, meu amigo, por favor, pode fazer, fica à vontade. Se você precisar de alguma coisa, eu estou disponível para te auxiliar. É importante. Se você não puder fazer, você vai pegar e vai falar para ele, meu amigo, eu gostaria muito de fazer o teu trabalho, mas é que eu estou com outro e eu pretendo honrar o meu nome com o meu cliente. Eu vou te colocar em canal com fulano, beltrano, ciclano, tu vai encontrar essas pessoas. Todos esses 3 trabalham muito bem. É importante esse feedback, é importante você ser verdadeiro com o teu cliente, porque o que vai acontecer? Vai gerar um vínculo, o vínculo de confiança, e esse é essencial para te continuar o teu trabalho, tá? Errou, não fica preocupado, pode mostrar, eu errei, e por isso que eu te falo, faz sempre, tá sempre em contato com as pessoas que estão trabalhando também em conjunto, sempre procura estar perto, que é para te aprender, para te correr atrás, tá bom? Ok, muito obrigado, hein? Sem querer, Bezerra, você acabou respondendo aí, aqui no nosso roteiro, as perguntas 7 e 8, né? Quais são os principais documentos que não podem faltar na hora de protocolar um projeto? Você falou anteriormente, né? De todo começo, meio e fim. E para quem quer vender este serviço, quais são os principais desafios além do já discutido até aqui? Então, eu acho que você explanou de maneira bem sucinta e direta, né? A outra pergunta também seria como saber quanto cobrar por este serviço? Existe algum meio técnico de mensurar isso? Então, essa é uma das maiores dúvidas. Eu até acrescentaria, Bezerra, que 2 pontos de vista, né? Um primeiro é que a gente vive num mundo capitalista, e aí você... e a outra é que a gente não pode ter prejuízo, né? Então, você tem a plena consciência do profissional que você é, do quanto vale seu serviço. Em contrapartida, você não pode ter prejuízo só por simples fato de pegar aquele serviço. A não ser que você queira usar isso como um investimento para você aprender, né? Isso já aconteceu comigo, né? Eu, como profissional, cara, não vou ganhar nada fazendo isso, mas eu vou aprender, eu vou ter contatos, eu vou ter networking, e isso pode ser bom para mim lá na frente. Então, vai de cada profissional. Existem essas técnicas aí de que você falou, mas o principal é que você tem que ter ideia do profissional que você é, daquilo que você está aplicando, das normas e tudo mais, e não ter prejuízo, e principalmente também se você não vai fazer aquilo sozinho, né? O SPDA é um exemplo disso, né? Ele é assinado e desenvolvido por um engenheiro elétrico. Se eu sou engenheiro ambiental, eu não tenho condições de fazer isso. E aí eu tenho que me colocar também no lugar do colega que vai cobrar um valor X e eu saber valorizar isso, porque quando a gente cobra um valor, e aí a gente tem plena consciência do valor que a gente tem
para prestar aquele serviço, mas quando alguém cobra da gente, a gente acha caro. Então, assim, as parcerias, elas vão se desenvolvendo a tal ponto de que, é claro, o dinheiro ele importa para você subsistir, mas se você pôr na conta aí todas essas vertentes da sua experiência, do que você vai aprender, das parcerias futuras, dos investimentos que você pode fazer, isso eu acho importante aí para que a gente venha a fazer nosso nome, porque eu acho que a gente que é da área de segurança, diante de todos os desafios da legislação, de adequação da legislação, da fiscalização, a gente tem que ser apaixonado por resolver problema. A empresa, prestador de serviço, ele tem que ser apaixonado por isso, porque é para isso que a empresa entra em contato com a gente, né? É claro, ela sempre vai tender a pagar o menor possível, mas aí você tem que também saber fixar o seu limite mínimo. Não, o mínimo que eu faço para esse serviço é esse. Achei o mais barato. Então aí você decide, né? Pode fazer com ele, fica à vontade, e aí que não falta é a empresa, e aí vamos partir para cima. Ok? Bezerra, o contexto 4 aqui fala sobre credenciamento, que você já comentou alguma coisa, né, lá no início, e aí eu só queria ler aqui, só para a gente fechar mesmo, que diz assim, ó, a norma técnica número 1 do CBMA, procedimentos administrativos, fixam critérios mínimos de exigência para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas que executam atividades relacionadas com a segurança contra incêndio e pânico, né? Em seu anexo A, e aí vocês vão anotando, a norma técnica determina os tipos de credenciamento e que são 1. Promoção de shows e eventos. 2. Elaboração e execução de projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico. 3. Responsabilidade técnica ou operacional pela inspeção técnica, fabricação, manutenção e recarga de extintores. 4. Formação e atualização de bombeiro civil e brigada de incêndio. 5. Prestação de serviços de bombeiro profissional civil. Então, aqui o anexo A, ele dita, né, tem um sexto item que é outros, eu queria que você comentasse depois, mas aqui ele fixa os critérios. Você, me corrija se eu estiver errado, dizer, no momento do credenciamento você vai colocar os seus dados e lá no campo de credenciamento você vai solicitar para qual tipo de credenciamento você quer exercer aquela função. E aí o Corpo de Bombeiro vai fazer uma análise, né, da sua habilitação técnica, né, se você está apto para aquela função. E aí a pergunta 10 seria, né, o engenheiro de segurança do trabalho pode se credenciar somente com esse título e se ou é necessário algum tipo de especialização? Você já comentou lá atrás que nós somos aptos, né, mas o ideal é que a gente, né, faça curso, corra atrás para que a gente tenha até não só a habilitação técnica, mas a competência técnica para que a gente venha falar sobre aquele assunto. Você tem que saber do que você está falando, propriedade e conhecimento para aquilo que você está falando. Se você quiser comentar mais um pouco. Correto, Alex. Vamos lá. Como falamos anteriormente, envolve o projeto contra incêndio, envolve também vários outros projetos, né? Quem pode assinar pelo projeto arquitetônico? O arquitetônico, só quem pode assinar é o arquiteto e o engenheiro civil, né? São esses os profissionais, né? Quem pode formar brigadista? Só engenheiro de segurança do trabalho. O arquiteto não pode formar, se ele não tiver segurança do trabalho, ele não pode formar brigadista. Quando eu for fazer o meu credenciamento lá, então, o que eu peço? Depende da tua profissão, porque eles vão pedir lá a tua documentação, né? Uma cópia lá da tua carteira do CREA, vão pedir, no entanto, um certificado de quitação com eles lá, e vão pedir, no entanto, quando vier esse certificado de quitação, vai dizendo lá a tua profissão, o que você pode fazer, e com isso, quando tu for pedir lá, tu vai dizer para que tu quer, o que tu quer fazer? Eu quero formar brigadista, eu vou formar brigadista, então clica lá, porque eles têm uns campinhos que tu marca lá, a formação de brigadista. Eu vou fazer laudos e relatório, eu vou fazer, então, põe manutenção lá. Eu vou fazer projeto, então coloca projeto lá. Então, eles vão pegar esse documento que você disse que você quer ser, ele vai verificar com a tua habilitação, se você é habilitado para aquilo, se o CREA permitir, eles vão te fornecer, lá embaixo tem escrito assim, habilitado para isso, para isso. E quase todos os projetos, eu pelo menos acho que o bombeiro deveria, quando disser lá o número do teu credenciamento, o bombeiro já saberia qual seria, porque precisaria deles, ele quer com que você mande uma cópia do teu credenciamento para ele, para o analista.
O analista, pô, se ele está lá, se eles são bombeiro, eles deveriam ter isso de cola com ele, entrar no sistema, pô, tá lá. Mas não, tu tem que obrigatoriamente, então tu leva lá. Existe, Alex, uma briga que teve há um tempo atrás, no CREA, né, o CONFEA, na realidade, e, na realidade, os engenheiros civis, né, que é a Associação dos Engenheiros Civis do Brasil. Entendia que esse engenheiro civil, eles executavam o SPDA. Eles colocavam tanto dentro da estrutura como fora da estrutura, que quem executava o sistema de proteção contra a descarga atmosférica era o engenheiro civil. E se ele executava era porque ele conhecia, ele tinha conhecimento para isso. E aí começou uma briga do CONFEA com o engenheiro civil, com a associação, a BENC. E nessa briga foi no entanto, para a primeira instância, e depois foi para a segunda instância e foi feito um acórdão, né? Esse acórdão, quem faz os acórdãos são os desembargadores, né? Daquele momento foi dito que o engenheiro civil tem aptidão para fazer projeto e executar SPDA. Então tem um número de um acordo que eu não me recordo agora aqui de cor, que o engenheiro civil ele também pode fazer projeto de SPDA e ele pode executar e fazer também, no entanto, vamos colocar os laudos. Para isso eu digo sempre, você quer ser um profissional disso, estude, tenha conhecimento, não faça só porque, olha, se vocês forem pegar lá o certificado de vocês, tem um monte de coisa que diz lá que vocês estão aptos. Aí ele pergunta, vocês sabem fazer realmente tudo aquilo? Então fique bom naquilo que você quer fazer. Então, tu vai dizer lá, pô, Bezerra, eu vou colocar em todos que eu posso. Meu amigo, coloque em todos. Se você disser que você vai formar brigadista, mas você não tem tempo, mas coloque. Um dia você pode precisar e se não tiver no documento, você não pode fazer. Tá? Mas é desse jeito que funciona, e porque eu não tenho aqui, senão eu ia te mostrar o meu credenciamento, né? O credenciamento das empresas, por exemplo, uma empresa que vende extintor, precisa estar credenciada lá, né? A empresa que vende os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, precisa estar credenciado lá. Então, várias empresas são credenciadas, a empresa que eu trabalho também, ela é credenciada, entendeu? Porque a gente trabalha com variedade de coisas. Tá? Mas é desse jeito que funciona aí. É simples, simples, simples. Porque já vem o manual para você ir preenchendo. É simples mesmo, tá? Certo, Bezerra. Tem algumas outras perguntas aqui. O Thali pergunta, professor, é possível ter credenciamento para mais de uma função ou apenas uma específica por vez? Eu acredito que sim, né, Bezerra? Eu acabei de falar. Por exemplo, o meu ele está para formar brigada, o meu está para fazer projeto, o meu está para fazer manutenção, o meu está para fazer laudos e relatórios. Então, tudo isso eu posso exercer, caso eu queira e precise, tá? Então, tá apto. Então, o profissional faz. Se ele colocar só uma, ele vai se limitar, porque ele pode precisar fazer um outro momento, como não está na documentação, vão dizer que ele não está apto. E não é o documento do bombeiro que diz que tu está apto. Quem te diz é o CONFEA. Entendi. Então seria pertinente, Bezerra. E aí vai do profissional também, que nem você falou, fazer essa relação, né? Eu sei fazer, mas seria pertinente ele marcar os itens lá, mesmo que ele ainda não saiba fazer, mas que ele esteja apto, que na hora do credenciamento ele marque mais de um item para que futuramente ele aprenda a fazer? Com certeza, Alex, com certeza. Olha, o excesso não seria pecado, pecado seria falta, porque você não poderia exercer. Exemplo, vamos pensar aqui os amigos que estão se formando agora e eles querem formar brigada, mas só que eles não sabem. Então, lá na IT vai dar um roteiro para ele, o que ele pode fazer. E lá na IT vai ter uma prova no final para aplicar aquela prova, para ver se as pessoas entenderam. Então, ele tem um roteiro todinho ali para ele seguir passo a passo, caso ele queira. E no final tem a prova para fazer a parte teórica. Aí, a parte prática, se ele quiser, ele pode chamar um bombeiro civil e falar, olha, eu quero que tu faça, que eu não quero pegar em mangueira, não quero ficar carregando peso, não quero fazer simulação. E aí ele também pode fazer isso, tá? Mas, como eu estou te falando, se a pessoa puder, é melhor estar lá. Por mais que ele não vá fazer, mas tenha lá. Porque qualquer momento que ele precisar, ele pode. Perfeito, Bezerra. Tem a pergunta da Jéssica aqui, arquitetos também podem fazer esse credenciamento, aí você já respondeu que precisa ter a especialização, né, em engenharia de segurança. Peraí, tem mais gente entrando. O Rony pergunta, para credenciamento de formação de brigadista é necessário cursos extras? O que você acha, Bezerra?
Alex, não é necessário, mas acabei de falar, quanto maior for o conhecimento, mais afiado ele vai estar, mais preparado ele vai estar. O outro lado, que é o cliente dele, seja o brigadista, seja o diretor da empresa, vai estar mais satisfeito com o trabalho dele. A questão do ensino, o estudo, ele deve ser renovado a cada milésimo de segundo. Meu primeiro, vamos colocar assim, meu primeiro contato que eu tive com a questão de prevenção e combate a incêndio foi na Marinha, há bastante tempo atrás, era do 4º Comando Naval, então tive a possibilidade de participar de vários sinistros reais, em tempo reais, e eu tenho hoje condição de conversar com qualquer bombeiro, não sobre projeto, mas sim da realidade de uma coisa. Quando a gente vai começar a fazer o projeto, a gente pensa como se a gente estivesse andando no local. Se eu estivesse andando no local, se tivesse fogo naquela parte, por onde é que eu vou andar, por onde é que eu vou sair? Tenta imaginar a realidade da coisa para você, e você estando lá. Porque quando acontece um incêndio, é muito rápido. É rápido demais. E uma das coisas que acontece é a fumaça. E quando a fumaça ela começa a entrar no pulmão, você normalmente perde sentido, perde razão. Você vai para baixo. É pior do que o Covid-19 aí. Entendeu? Então, existe formalidade para você, dependente do tipo de incêndio, você vai estar numa certa direção, numa certa altura. Então, o conhecimento, quanto mais você tiver conhecimento sobre aquilo que você for trabalhar, você vai fazer a diferença, tá? Vai fazer a diferença no mercado. Eu posso usar como exemplo, não é segredo nenhum, que eu comecei a dar aulas ano passado, e aí, mas grande parte de eu aceitar esse desafio foi a experiência que eu tive, e isso me deu uma segurança de falar com propriedade. Mas a gente já esbarrou inúmeras vezes com o profissional estar nessa posição que nós, pela função que nós exercemos, nós somos instrutores por natureza, nós somos pessoas que vamos disseminar conhecimento, né? Então nós temos que ter oratória, como se portar em público, uma série de situações em que você vai se avaliar. Eu estou apto para eu falar em público, para eu dar tudo que a norma pede, para dinâmica, técnica e tudo mais. Então, a aptidão nós temos, né, Bezerra? Isso ficou claro. Agora, você como profissional vai se avaliar e dizer eu estou razoável, eu estou bom, para que vocês não venham a cair numa seara e queimar seu nome. É melhor você dar um passo atrás, eu acho que falar em público ainda é um desafio para mim. Eu vou, estudo, faço curso e tudo mais, para que você não venha de cara enfrentar esse desafio e aí você se queima, porque a pior coisa que tem é o boca a boca, né? Quem faz a melhor avaliação, quer seja de um profissional, de uma empresa ou qualquer uma outra, é o que as pessoas falam, é o que elas avaliam, é o que elas comentam uma com a outra. O Gero Bezerra, ele sabe o que ele está falando. Então, eu vou confiar e vou fazer o que levar em consideração tudo que ele fala. Então, para quem está entrando agora, se for preciso, dê um passo atrás, fala, eu ainda não estou pronto para pegar esse serviço. Usem o conselho do Bezerra, colhem em quem já sabe fazer, que você vai aprender a fazer. Bora lá. Tem mais algumas perguntas aqui, eu já estou pretendendo encerrar, que já está com 1h30, mas vamos lá. Para cada tipo de licenciamento tem que pagar portal? Um profissional pode ter vários licenciamentos? O Bezerra já respondeu isso, Marcelo. Vamos lá. Nós, fui da Marinha também, isso é o Marcelo comentando. Qual a diferença do brigadista para o bombeiro civil e quem forma estes profissionais? O Jaime deve ter chegado agora, Jaime, mas a gente já falou sobre isso. Bezerra, se você quiser fazer uma última explanação, pegando o gancho dessa pergunta, e aí, por isso que eu quis começar às 9, né? Porque se a gente começa às 10, a gente poderia ter o risco de ficar até meio-dia aqui. E aí, fica à vontade, Bezerra. Correto. Alex, aí tem número 17, quando você buscar lá, você vai ver 3 tipos de brigadista, com 3 cargas de brigada diferentes. Se o risco é baixo, vai ser, no entanto, 8 horas, né? 4 horas de aula teórica e 4 horas de prática. Se o risco é médio, tu vai ter 16 horas aí, tu vai ter 8 horas em média de teoria e mais 8 horas média prática. Se o risco for alto, você vai ter 24 horas. Então, E o que acontece? Essas horas, esse cargo horário vai aumentando para brigadistas por caso
vamos colocar do grau de dificuldade que se tem. Claro, se uma empresa, por exemplo, que ela tem risco 3, risco alto, ela vai precisar que os brigadistas façam o curso de 24 horas. Eles vão ter um curso maior sobre primeiros socorros, vão ter várias outras coisas que um curso de 8 horas não tem. Para a formação vamos colocar aí, do bombeiro civil, já é uma outra carga horária bem maior, porque ele vai trabalhar com a parte de escadas, de altura, de sinistros, silos, uma série de situações, entendeu? Então, já é uma outra carga horária bem maior e bem diferente. Então, para cada um. E o profissional que está se formando aqui, eu quero fazer um curso lá para capacitar bombeiro civil. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai, no entanto, massificar, como eu falei, fazer um curso para essa área, para ele poder conhecer toda a etapa, para poder trabalhar. Eu não posso entrar em áreas enclausuradas. Então, ele não pode. Porque ele vai ter que entrar em áreas enclausuradas, tanto de gás quanto de fogo também. Então, ele vai trabalhar com tudo isso, ele vai manusear tudo isso, tá? Mas quem puder fazer, tiver tempo, fazer um curso para bombeiro civil, vai agregar bastante conhecimento, e além de agregar conhecimento, você vai fazer parceria com aqueles colegas lá que são bombeiros civis, que vão sair de lá para trabalhar no shopping, para trabalhar lá numa outra empresa, porque hoje tem muito mercado com bombeiro civil. Você pode ter lá a tua empresa e você contrata 5, 6 bombeiros civil e coloca nas empresas lá para ficarem lá fazendo turno, entendeu? Então, você vai buscar a parceria. A gente nunca perde o tempo da nossa vida, que muitas das vezes a gente não consegue ver de fato. O Alex estava falando a respeito de, às vezes, fazer um serviço de forma gratuita ou de forma não onerosa, você ganha muito com isso. Primeiro é o teu cliente, a satisfação, primeiro é de você também, mas fazer sem se prejudicar, claro, né? Então, às vezes você tem um cliente em potencial, esse teu cliente ele te dá tanto trabalho, e você uma vez dá um bônus para ele lá. Fala, olha, eu não vou te cobrar por esse serviço, você tem sido, a pessoa fica fantástico, né? Quem não quer lá comprar na loja e ganhar um presente, né? Então, o profissional, quando ele pode, claro que pode. Eu tenho um cliente aqui, eu tenho uma rede de banco, eu tenho 80 bancos que eu presto serviço para ele. Eu vou cobrar para esse meu cliente o mesmo valor que eu estou cobrando para um cliente lá no final do mundo? Não tem como. Então, cada caso é um caso específico, mas sempre de olho para não se prejudicar, tá? Alex, aproveitando aí o tempo, eu acredito que tu vai sair dessa tua turma aí, bastante pessoas atuantes para o mercado, porque pelo que eu vejo, o pessoal está muito preocupado, estão querendo bastante, né? E é isso aqui, é coragem, fé e o resto vai se formando, meu amigo. Cada passo no compasso, tá? Beleza, Bezerra. Eu queria agradecer, tá? São 10h30 já, então a gente chegou aí 1h20. Eu acredito que a gente abordou muitos temas aqui. Depois eu vou passar o roteiro para você, mas foram somente 10 perguntas. E aí, quando eu passei o roteiro para o Bezerra, eu já imaginei que seria o suficiente aí para a gente... Tinha bastante tempo para a gente abordar sobre isso. Então, para quem chegou depois, no início eu falei que se a gente pudesse fazer aglomeração hoje, seria uma grande roda dentro da sala de aula, onde a gente discutiria, né? Eu tentei fazer aqui online uma coisa mais dinâmica possível, tá? Mas seria... se imagina dentro da sala de aula e o Bezerra no centro e respondendo, tipo aquele programa Roda Viva, né, de entrevistas. Então, a minha ideia era trazer esse profissional que tem assim, uma experiência muito boa. E aí, já trazendo para as considerações finais, eu queria abrir o microfone para quem quiser comentar alguma coisa. Eu acredito que todos os temas aqui foram abordados. Então, fique à vontade. Bezerra, se quiser uma consideração final, ok? Então, fique à vontade. Alex, eu quero agradecer, na realidade, agradecer o convite primeiro, né? E agradecer toda a turma aí. Também, né, votos de sucesso para todos vocês, tá? Tomara que vocês trilhem um caminho de muito sucesso. A vida ela é feita de dificuldades, né? Mas é com a garra que vocês têm que vocês vão subindo cada degrau, vão se transformando a cada momento. Esse curso que vocês estão fazendo, ao terminá-los, vocês fazem parte de uma nova sociedade. Essa sociedade, ela tem reconhecimento legal perante a Constituição, perante as leis. Vocês vão estar, na realidade, fazendo parte de uma classe de engenheiros de segurança do trabalho.
é um profissional hoje que mundialmente ele tem um reconhecimento muito grande, é o cara chato, é aquele cara que o funcionário não gosta dele, porque é o cara cri-cri, né? Mas sejam desse jeito, sejam muito, 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 muito atenciosos com vocês, porque vocês ajudam a salvar vidas, a salvar patrimônios, entendeu? Então vocês fazem a diferença, a visão de vocês, o conhecimento de vocês ao longo do tempo. Você vai dizer à tua esposa, à tua amiga, à tua filha, vai dizer assim, mas você não é muito cuidadoso com as coisas, não é, porque você se transformou nessa pessoa. Você vai se mudando, se moldando a cada tempo, tá? E, pessoal, agradecer a vocês também aí por tudo, tá? E eu só desejo sucesso para cada um dos senhores, tá? Professor, pode falar? Pode. Fica à vontade. Bezerra, quero agradecer imensamente aí a sua disponibilidade de ter participado com a gente aqui dessa aula, agradecer ao professor Alex aí também que conseguiu essa parceria. E assim, não tem preço que pague aí a sua experiência, entendeu? Que você passou hoje. Nós estamos entrando no mercado, todos nós aqui somos engenheiros novos, estamos entrando, procurando uma especialização. Alguns já trabalham na área em nível técnico, têm alguns conhecimentos, mas o que você passou hoje é de fundamental importância, essa parceria, essa humildade de estar conversando, não é porque um bombeiro está ali, é um funcionário público, que eu não posso chegar de qualquer jeito enquadrando o rapaz, porque eu vou me prejudicar, o grande interessado é o profissional. E isso é muito bom, porque às vezes a gente, como engenheiros recém-formados e especializados, às vezes a gente acha que conhece, mas a gente sabe a teoria. E a experiência é que molda o profissional, a experiência que forma a gente, e aí é onde que vai dizer, né? Onde vai dividir os meninos dos homens, né? Onde a gente vai saber quem é bom e quem é ruim. Então, um bom profissional tem de ter essas qualidades todas que você passou hoje pra gente. E eu quero somente agradecer muito aí essa experiência passada. Tá bom? Obrigado, hein? Beleza, para vocês verem o quanto a amizade e o networking eles valem a pena, né? A hora do Bezerra é muito cara, então para ele se disponibilizar a estar aqui com a gente, eu falei com ele no primeiro momento e eu sempre falei, na verdade, Bezerra, que ele não é professor porque ele não quer, porque conhecimento e prática e dinâmica ele tem. Então, acho que foi há umas 3 semanas atrás, ou um mês, eu não lembro agora, quando eu convidei e prontamente ele se dispôs. E até para mim mesmo, então, Rony, você está totalmente certo. A gente vai estudar e a gente não vai aprender tudo. Então, quando a gente consegue fazer essa roda de conversa aqui, ela agrega muito, porque ela te dá o norte, ela te dá uma forma de você trilhar um caminho, tá? Então, mais uma vez eu agradeço. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, eu vou bater um print aqui da tela e eu vou mandar para vocês aí. Então, quem puder, quem quiser, claro, tá? Abram a câmera de vocês para ficar registrado aí, né, essa conversa boa com o engenheiro Bezerra, tá bom? Ok? Vamos lá. Vai ser a nossa selfie aí de hoje. Se fosse sala de aula seria melhor, né? Já? Vamos lá então. 1, 2, 3 e já. Pronto. Então daqui a pouco eu mando para vocês aí, tá? Bezerra, mais uma vez obrigado, tá? Com certeza a gente vai se esbarrar por aí, vocês vão esbarrar e aí o cara vai falar assim: "Ô Bezerra, lembra de mim naquela videoaula lá, eu aprendi muito com você". Tá? Eu espero que isso aconteça, eu espero que vocês tenham coragem, tá? De abrir a empresa de vocês, de entrar no mercado, não tenham medo de errar, todo mundo erra, tá? Em contrapartida, tenham mais, estejam aptos, né? Então, verifiquem bem antes de pegar um serviço, dêem um passo atrás, que não eu falei para vocês, e colhem, se possível, a experiência ela vale muito mais do que a gente debruçar aqui todas as 44 instruções técnicas, né? Por isso que eu quis trazer o Bezerra nessa aula. Bezerra, só para finalizar mesmo,
Muita gente perguntava perguntas sobre como essa que rolaram aqui. Eu sempre jogava para essa aula de hoje porque eu queria fazer dessa aula diferente, né? Que a gente pudesse conversar. Ok? Obrigado, então, mais uma vez e até a próxima. Pessoal, o último recado, eu pretendo fazer no outro sábado uma aula prática e estou esperando a resposta da instituição, tá? Então, durante a semana, fiquem ligados no Classroom para que a gente possa finalizar o nosso módulo, beleza? Então, muito obrigado, bom fim de semana a todos, mais uma vez, obrigado a todos, ok? Ok, obrigado, professor. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau, bom final de Bezerra. semana. Tchau, Bezerra, obrigado. Valeu, professor. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Um abraço.